Agora começa a nossa resenha política com os jornalistas John Coutrin e Ricardo Marques. Opa, já estão aí dividindo tela comigo. Boa noite para vocês. Começo com o John Coutrin pela questão de idade, né, Ricardo? Antiguidade é posto. Tem gente que acredita, viu, Ricardo? Me perguntaram na rua uma vez isso aí, Foi? rapaz. Eu conheço o Ricardo há tanto tempo, desde Caxias, não é? Ricardo não é tão novo assim, não. Mas a idade, né? Alguns falam que não é o físico, é a mente, né? E a mente de Ricardo tá... Eu ainda estou na quinta série. Na quinta série, né? Tem uma memória muito boa, mas boa noite para todos, para você, Olavo, para todos os nossos telespectadores e ouvintes, quem também está nos acompanhando pela rádio. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Olavo. Boa noite, John. Boa noite a todos. Pessoal, quando eu falo antiguidade é posto com relação ao John, não é a idade. Claro que o John, eu acho que o John tem idade de ser meu filho. A antiguidade é posto que ele está aqui na difusora há mais tempo. O John já é patrimônio incorporado da casa, está incorporado ao patrimônio da casa. Mas se vocês me permitem, já nessa abertura, eu quero registrar aqui o aniversário do nosso colega, grande jornalista, o Tarcísio Brandão, Muito aqui bem. do Difusora News. Isso mesmo. Grande profissional, uma figura de fácil trato. Parabéns, Tarcísio. Que Deus te abençoe sempre, meu irmão. Parabéns sim. E a gente já comeu até um bolinho agora mais tarde, comemoramos aqui na redação, foi bom demais. Aliás, você viu, a gente estava acompanhando, né, Ricardo, a homenagem ali do José Sarney, a gente estava acompanhando, a gente tem falado muito nos últimos dias, nas últimas semanas, dessas homenagens, desse reconhecimento que a classe política e a sociedade em geral, né, a maioria das pessoas tem pelo legado do ex-presidente José Sarney aos 95 anos de idade. São homenagens merecidas, né? Eu vejo com muita alegria o Sarney ter esse reconhecimento em vida, né? Eu sempre disse que o tempo ia restabelecer a importância da passagem do Sarney pelo exercício da presidência da República, né? Mas eu sinceramente esperava que o tempo fosse mais ingrato e só permitisse esse reconhecimento lá adiante, né? Post-mortem. Mas não, Sarney vivo, com saúde, tendo a oportunidade de receber todo esse reconhecimento do qual, repito, ele é sim merecedor. É isso, ali uma cerimônia que reuniu muita gente, inclusive ex-governadores. E ele tem uma memória, viu, muito boa. Presidente Sarney, ele lembrou ali que estava presente o ex-governador José Reinaldo, o ex-governador, antes dele, que foi senador também, é o João Alberto, e o próprio governador Brandão. Então, assim, muita gente ali do Maranhão, ex-governadores, deputados, o presidente Iracema, muita gente ali prestigiando o José Sarney, né, também pela questão política e literária, que ele marca nesses dois aspectos e tantos outros que mereceu destaque. O que eu observei, estava lá de olho atento, que eu observei a memória, viu, dele, muito boa, de lembrar fatos, ele contou ali, acho que uns 20 minutos de conversa, lembrando de histórias de quando ele foi governador, gente, contando de ações estruturantes, de coisas que ele fez, né, de que deixou no Maranhão, enfim, bastidores que você fica assim, a gente que gosta de história, do Maranhão principalmente, a gente fica assim, só observando, porque é como se fosse um livro, eu estava contando aqui para o pessoal nos bastidores, é como se fosse um livro falante, é a própria história, né, contando a sua história, contando a história do nosso país. É muito interessante você bater um papo, né, independentemente, eu não estou falando aqui de ideologia política, se você concorda ou discorda, eu estou falando de história, estou falando de pessoas que marcaram a história independentemente de qualquer coisa, então é muito interessante que quando você tem informação direto da fonte, que privilégio a gente ter essas informações ditas pelo próprio José Sarney. É um intelectual, né, Olavo? Ele é um intelectual e mais, eu acredito essa longevidade mental do Sarney à atividade intelectual, né? Um cara que lê, que escreve demais. Aliás, deixa um conselho aqui para os nossos ouvintes, né, telespectadores e internautas. Leiam, leiam bastante, leiam Machado de Assis, não passem por essa vida sem ler Machado de Assis. Muito bacana, vamos lá. Mas disse que a fórmula não foi nessa não, Ricardo. A forma que ele falou da longevidade. Não. Não discuta com a mulher. A fórmula vocês lembram? Durma muito. Dormir muito. Comer pouco. Comer pouco. Não discutir com a mulher. Pronto. E John Coutrin acrescentou um quarto ponto.
bom humor. É verdade. E generosidade, gentileza, que ele é um gentleman. Olha, José Sarney é assim um cavalheiro mesmo, bem educado. É algo que chama a atenção assim, na postura do ex-presidente José Sarney. Simbora, vamos mudar de página aqui, de assunto no nosso Tá Na Hora, porque hoje é dia de saber o que rolou nos bastidores da política maranhense durante o fim de semana. Vamos começar pela fala do governador, que disse que não vai entregar o governo e apoiar quem vai quem vai perseguir seus aliados. Que fala foi essa, Ricardo? Explica pra gente, não sei nem se eu expliquei direito, se eu embananei tudo. Não, é isso mesmo. É isso mesmo? O governador foi bem enfático, né, durante um evento político lá em Bacabal. Ele disse textualmente, né, que não vai entregar o governo para qualquer um, porque quem for assumir não pode perseguir os aliados de lá. Acho que tem essa fala aí, não tem? Vamos ouvir o governador. Tem que ser alguém que esteja afinado com o Roberto, com o Iracema, com todos os nossos amigos aqui, o Davi Brandão, Florencio, os nossos amigos. Não adianta entregar o governo para quem vai perseguir nossos adversários, nossos aliados, para quem não sabe tocar o governo. Eu preciso entregar o governo para quem realmente saiba tocar e tirar do papel. Sabe por quê, gente? Tem muita obra que eu vou inaugurar, mas tem muita obra, Roberto, que ainda vai ficar para o próximo governador. E eu tenho uma preocupação de todo esse trabalho que eu fiz ir por água abaixo. Por isso temos que entregar, não aquele que é melhor para o governador Brandão, não, mas aquele que seja melhor para o Maranhão. E aí, Ricardo, você acha que tem alguma leitura aí entre linhas? Olávio, a leitura que eu faço é aquela mesma do encontro de outro dia que nós comentávamos aqui, exibimos aqui, inclusive, a reportagem, o encontro com os prefeitos do Maranhão, em que o governador Brandão enfatizou muito, né, a presença do sobrinho, o Orleans Brandão, que é secretário de Estado de Assuntos Municipalistas, né, que cuida ali da relação do governo com as prefeituras. E naquele evento, que a meu ver foi uma vitrine importante para se colocar eventuais candidatos que na cabeça do governador poderão sucedê-lo, a grande estrela do encontro foi o Orleans Brandão, né? E agora, novamente, o governador dá uma fala muito enfática, né? Diz que não vai entregar o governo, que está pensando em fazer um sucessor que dê continuidade ao governo e que não persiga os seus aliados. Né? A meu ver, cada vez mais o governador Carlos Brandão caminha para Zé Reinaldo Aires. Vou explicar de novo o que é Zé Reinaldo Aires. É ficar até o final do mandato, repetir o que fez o então governador José Reinaldo Tavares, que não saiu para disputar o Senado, ele poderia ter saído, ele preferiu ficar até 31 de dezembro, quando concluiu o mandato dele, 2006, salvo engano meu, e apoiou, foi fundamental, decisivo, a eleição do então governador Jackson Lago, né? Hoje, na cabeça do Brandão, eu estou convicto de que ele vai ficar. Pode mudar? Pode. Se ele mudar, eu mudo minha convicção também. E aí é dependendo também dessa conjuntura aí de sair ou não, que se desenha os cenários, tanto de candidatos e possíveis, digamos assim, parcerias, ou até de resultado da eleição, né? Porque o negócio muda. Se ele ficar é de um jeito, se ele sair, o cenário é de outra forma, né, John? Essa fala do governador foi um recado, na verdade, né? Ali é um recado na fala dele. Se você ver, foi até um tom acima do que o governador costuma falar. Esse recado não foi... Muita gente pensando, foi um recado para o Felipe Camarão. O recado foi para aqueles que fazem parte do entorno do Felipe Camarão. Né? Porque a gente sabe que o Felipe Camarão não persegue ninguém, não é? Mas, na verdade, não está falando do Felipe, está falando do grupo dele. Hoje a gente sabe, Olavo, Ricardo, você que está em casa, que como o Ricardo sempre pontua, a relação, né, o cristal foi trincado. A relação é de desconfiança de ambos os lados.
os dinistas desconfiam dos brandonistas e, por sua vez, os brandonistas também desconfiam ali dos dinistas. O governador Carlos Brandão, quando ele diz isso, ele está falando o seguinte: ó, gente, vamos lá, tudo bem. Eu vou sair em abril do ano que vem para disputar o Senado Federal. Aí assume o Felipe Camarão. Aí a turma que está com o Felipe Camarão diz assim que não, a gente não vai apoiar o Brandão para senador, a gente vai apoiar outro candidato para senador. E também fica desguarnecido a turma e o grupo do Brandão também. Ele falou assim, não, nossos candidatos não vão ser nem o Brandão e nem vão apoiar a turma dele, não é? Quando o Carlos Brandão fala, ele é bem simbólico, ele está ao lado do Roberto Costa, que é prefeito de Bacabal e presidente da FAMEM, e está ao lado da Iracema Vale, presidente da Assembleia, que é a maior aliada dele. Aí ele diz assim, gente, não posso sair para disputar o cargo de senador, posso até pensar em mim, posso ter uma eleição, 8 anos lá em Brasília, e como é que fica a minha turma, não é? Como é que fica a Iracema? Como é que fica o Roberto Costa? Como é que ficam meus deputados ali na Assembleia? Como é que fica a minha turma que eu pretendo ajudar? Eleger o Orléans Brandão Federal, eleger o Madeira Estadual, deputado estadual, eleger o Júnior Viana, deputado estadual. Como é que fica essa turma, por exemplo? Será que os dinistas vão ajudá-los? Será que não vai haver mais perseguição em cima da Iracema? Assim, então o governador deu esse recado avaliando que não há essa confiança hoje, não é? Ele não tem essa confiança, não se sente à vontade para sair do governo, para disputar o Senado e ter as garantias de que o governo irá apoiá-lo, a máquina, não é? E também os seus aliados serão contemplados e ajudados. Então foi mais ou menos isso que ele quis dizer, não é? Não contra o Felipe, mas contra o grupo, né? Contra o entorno que está em relação ao Felipe Camarão. Então o recado foi esse. Eu defendo até, sempre falei, que a gente não concordar, não é? O Ricardo, acho que ele fica até o final. Eu defendo a tese que ele, mais na frente, né, eles vão se entender, e porque sabe que hoje eles têm um adversário muito forte, que é o prefeito de São José, Eduardo Brade. Eles vão chegar mais na frente, eles têm nossas diferenças, né, a gente já brigou, a gente tapeou, mas a gente tem, né, um interesse em comum. Se a gente não se unir, tá aí o Eduardo Brade, que é o prefeito de São Luís. Vai ganhar espaço. Que está ganhando espaço e é um candidato competitivo em qualquer cenário. Uhum. Hoje, Eduardo Brade, candidato a governador, é competitivo em qualquer cenário. Ainda mais numa divisão da base do grupo governista. Aí que ele fica mais forte ainda, não é? Então, e no final das contas, precisam se unir aí para pelo menos competir de igual para igual com o Eduardo Brade, não é? Que é um candidato que não tem falado nada, não disse é candidato a governador, mas está aí o nome dele reverberando para tudo quanto é lado, né? Liderando as pesquisas. Imagina quando ele disser, não, sou candidato a governador. E pessoas dizendo, né, e comentando nas resenhas políticas, enfim, a população, todo mundo já especulando essa possibilidade. Deixa eu falar aqui com o nosso telespectador, os nossos telespectadores, são 7 horas e 18 minutos, 2106-9403, você participa com a gente. A Andréia, do Jardim São Cristóvão, aqui em São Luís, ela disse que nós estamos belíssimos, elegantes demais, show. Olha aí. Deixa eu até me organizar aqui, para ela olhar direito. Muito obrigado aí, né? Barriga para dentro, né? Peito para fora. Peito para fora. Obrigado, viu? Muito obrigado pelo elogio. A gente fica muito, muito feliz. Tem aqui, boa noite, trio parada. Peraí. Parado não fica. Trio parado não fica. Precisamos que haja um policiamento nas áreas das nossas praias urbanas, nas areias das nossas praias. Há uma galera de bicicleta rondando nos pescadores, esportistas, atrás de ouro. Isso aqui a gente falou, você lembra? Sim. Se acompanha o nosso Tá Na Hora, o Bial, inclusive, trouxe informações na sexta-feira sobre essa possibilidade de haver uma quadrilha de bandidos, de assaltantes que focam em objetos de ouro, em relógios, cordões, enfim. Isso faz todo sentido, mas aí fica a cargo da polícia, foi algo que da investigação, obviamente, mas foi algo que o Bial trouxe essa possibilidade, conversando com policiais sobre aquela ocorrência na curva do 90. Lembra que uma pessoa foi assaltada, foi atingida, né, Ricardo? A gente estava aqui todo mundo acompanhando essa movimentação que acabou com a morte aí de um dos assaltantes.
Mais um. Olha, boa noite, Olavo. Assisto o programa todos os dias. Pergunto para vocês se teremos um político que possa ocupar a presidência da República como o senhor José Sarney. E aí, Ricardo, você acha que vai ter outro maranhense que possa ocupar a presidência? Na atual leva eu não vejo, não. Na atual leva eu não vejo um nome que possa vir a ocupar a presidência. Claro que a eleição ela depende de fatores pontuais, né? Mas hoje eu não vejo. O pessoal fala muito no Flávio Dino. O Flávio Dino hoje é ministro do Supremo. E assim, cá para nós, né? Se o Flávio não fosse ministro do Supremo, se ainda fosse senador, eventualmente saindo para disputar a presidência da República com os indicadores socioeconômicos que ele deixou aqui no Maranhão, se pega um Ciro Gomes pela frente no debate, ele se arrebenta. Porque eles trazem aí, ou fazem a exemplo que a gente viu lá uns 20 anos da Rosiana, né? Quando se cogitou dela ser candidata a presidente da República, fizeram ali realmente uma devassa, digamos, entre aspas. A Rosiana apareceu toda bonitinha na capa da Veja, foi tudo pensado, reportagens nas revistas, jornais, televisão, própria Globo deu muito espaço. Aí vamos olhar o Maranhão. Aí quando viu os indicadores do Maranhão, descartaram a Rosiana. Muito embora teve aquele escândalo lá da Alunos, que foi a pancada final, né? Mas com os indicadores do nosso estado, e assim, enquanto a gente tem esses indicadores, nós falávamos agora há pouco, Olavo, lá no expediente final, na Difusora News, FM, a classe política pensando como é que fica José, como é que fica João, Pedro, Paulo, como é que a gente se arruma, e ninguém pensa no Maranhão. Não, a nossa classe política não discute o Maranhão. Maranhão que está aí cheio de potencialidades, cheio de condições de se desenvolver, mas continua pobre de maré descer. Quem perguntou para a gente essa última participação sobre presidente foi o Luiz Abreu. Ô Luiz, obrigado aí pela sua participação. Estou vendo aqui o histórico, muitas participações aqui no nosso Tá Na Hora. Muito obrigado a você pela participação. Vamos seguindo aqui com a nossa pauta, porque pelo interior do estado tem o ex-prefeito de São Pedro dos Crentes dizendo que não vai desistir de concorrer à vaga de governador no próximo ano. E, se eu não me engano, a gente já tinha falado isso aqui, que ele ia dizer que não, que ele poderia até ceder, e aí a gente comentava aqui da questão também dele baixar um pouquinho a bola. John, o que aconteceu? Voltou ou nem disse nada em relação à conversa que a gente discutiu aqui anteriormente? O Laésio, né, ele disse que ele precisa manter o nome dele em evidência, né? Ele não vai dizer que não é candidato agora. Sim. Ele tem que levar até aonde der, e ele não, já pensou isso, não sou candidato agora. E aí? Primeiro que ele pode ser candidato a governador, pode, mas hoje, na eventualidade de um Brad ser candidato a governador, o próprio Laésio já disse, não, eu posso até abrir mão para o Brad, porque ele está vislumbrando uma chance muito grande de se eleger senador na chapa do Brad. Já pensou uma chapa Brad governador e Laésio senador? Laésio ficaria muito forte para o Senado, porque a gente sabe que hoje no Maranhão, Ricardo, historicamente, a chapa de governador, o governador acaba elegendo o senador. Vocês concordam comigo, sim, né? Sim. Historicamente, no Maranhão, vai no embalo, vai no rumo, não é? Então, o Brad aí, candidato a governador muito forte, o Laésio senador, poderia e, portanto, alcançar essa vaga. Mas só que agora, como o próprio Laésio disse, não, a própria Elisane também tem falado isso, o Brad não disse nada, se é candidato ou não. Então, eu vou levando aqui, né? Vou continuando minha trajetória, vou continuando andando pelo Maranhão e lá na frente a gente resolve. Mas o que eu não posso agora é dizer, já vou desistir, não sou mais candidato. E aí o Laésio... O negócio esfria, né? Esfria, ele some, não é? As pessoas não vão mais lembrar dele e ele vai perder força e valor, não é? Então tem que dizer, não, eu sou candidato sim, vou andar o Maranhão, vou estar no interior do estado, vou fortalecer meu nome para chegar na mesa de negociação e ele ter peso. Porque se ele disser que não é candidato agora, né, já pensou? Ninguém nem sabe quem mais é Laésio Bonfim. Né? Então precisa se valorizar. Até lá, todos esses nomes que estão aí, né, na vitrine, serão metamorfose ambulante, né? Um dia é candidato, outro não é. Isso aí é do jogo, né? Mas é isso que o John falou. O cara não vai dizer que não é candidato porque vai perder espaço, né?
Só mais um minuto, senhor presidente, para concluir. Questão de ordem. Questão de ordem. O presidente Marçal, tá? É o presidente que nem vê. A gente não vê o presidente. Já apertou a campainha aí, ó. Simbora, senhores. Ditador esse presidente. Olha aí, tá vendo? Assim a gente encerra a nossa resenha dessa segunda-feira. Tá só começando a semana. Você fica com a gente que ainda tem muito Tá na Hora logo depois do intervalo. E, senhores, obrigado pela participação. Espero vocês aqui amanhã, terça-feira. Estaremos aqui, Sempre uma honra. se Deus quiser.